Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Davi, criador do blog guerreirosdati.com.br. No tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como você criar uma máquina virtual Windows, tá? E os primeiros passos para você poder utilizar esse recurso da máquina virtual, ok? Bem, primeiro passo, você precisa de uma ferramenta que faça isso para você. E a VirtualBox é uma solução de virtualização para desktops muito poderosa e simples de usar. Então aqui no próprio site você pode baixar a ferramenta, certo? Aqui para o Windows, ok? Você clicando aqui, automaticamente a ferramenta já vai estar sendo baixada. A instalação da ferramenta é muito simples, avançar, ele vai dar alguns sinais de alerta para você, pois ele vai ter que instalar os drivers virtuais para poder utilizar a ferramenta. Então, basicamente isso, pessoal. Ao término, você vai ter uma tela como essa, ok? Essa tela aqui, ela é a tela padrão do VirtualBox. E aqui nós temos a lista das máquinas virtuais que nós vamos ter, ok? Aqui então eu vou criar uma nova máquina virtual. Videoaula vai ser o nome da minha máquina. Eu vou selecionar o tipo e qual é a versão do meu sistema operacional. Ok? Feito isso, o próximo passo agora é você alocar uma memória para sua máquina virtual, tá? Lembrando que a memória, ele vai utilizar a parte da memória do seu computador, do hardware, ok? Então nunca coloque demais. Veja que aqui tem uma barrinha verde que é o limite da onde eu devo estar colocando, ele indica isso. Tá? Se eu colocar para cá, eu vou ter algo extremamente forçado e eu posso comprometer a minha própria máquina desktop, ok? Então, coloco aqui 1 GB suficiente. E aqui é uma parte interessante, tá? Eu vou criar um disco virtual, tá certo? Mas aí ele pergunta o modelo, eu posso clicar nesse primeiro mesmo. E aqui ele entra na ideia do dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Aqui vale uma observação, porque o tamanho fixo é como se você montasse a máquina virtual com um tamanho X de HD. Então eu quero uma máquina virtual com 20 GB de HD, eu monto a máquina virtual com 20 GB, ela já vai ter esses 20 GB separados. No caso do dinamicamente alocado, não. Eu vou ter aí, à medida que eu for instalando coisas, aumentando as informações dentro da minha máquina virtual, ele também aumenta o tamanho do espaço em disco, tá? Porém, quando eu faço isso, ele pede que eu estipule um limite máximo que minha máquina virtual possa alcançar. Vou colocar aqui 10 GB e vou criar a minha máquina virtual. Bem, pessoal, vocês já podem ver que ela está aqui, certo? Então eu vou iniciar minha máquina virtual. Eu clico 2 vezes em cima dela. Aqui alguns avisos e informações, certo? Aqui ele pergunta para você qual é o disco de boot, tá? E aí eu vou inserir o meu disco ISO, a minha imagem do Windows 7, tá? Cliquei aqui, iniciei. Ok, a máquina está começando a iniciar. Mais algumas informações, tá? Então o processo de inicialização da máquina já está concluído, tá? Bem simples, não há muita complicação. Agora nós vamos para o passo da instalação do sistema operacional, certo? O sistema operacional vai ser instalado e os passos vão ser descritos. Aqui eu coloco que meu idioma é português. Aqui eu coloco ABNT2,
avanço, instalar agora, certo? No caso da minha imagem ISO, eu tenho algumas opções para instalação do meu sistema operacional. Eu vou instalar o Professional, certo? Que é o que atende aqui para a gente nas próximas videoaulas. Tá? Ele pergunta se eu aceito os termos da licença, eu avanço, né? Aqui eu vou ter que escolher entre atualizar ou personalizar, certo? Eu coloco em personalizado porque eu vou pegar o meu disco rígido aqui, certo? E vou criar uma nova partição, tá? Então o processo foi esse. Cliquei em novo, certo? E separei o espaço completo para essa nova partição. Ok? Vou avançar. E aqui começa o processo de instalação do sistema operacional. Mais uma vez, o computador será reiniciado. Posso clicar aqui para essas mensagens não ficarem aparecendo mais. Okay. Então o computador está sendo iniciado pela última vez. Pronto, pessoal. Agora nós estaremos configurando algumas coisas referentes ao próprio uso da máquina, certo? Então ele vai nos dar algumas opções após o término dessa segunda reinicialização. E aqui a máquina já vai estar disponível para acesso. O primeiro passo é dar um nome à máquina, ok? Então, o nome da minha máquina vai ser videoaula, tá? Eu posso digitar uma senha para deixar o meu computador seguro ou simplesmente ignorar esse passo e a máquina ficará sem senha. Aqui eu vou ter que colocar a chave do produto, certo? Se você tiver a chave do produto, você coloca a chave aqui. Nesse caso é necessário? Não. Eu posso avançar, só que o produto vai ficar naquela fase experimental, ok? Eu aconselho você colocar nesse segundo aqui instalar somente as atualizações importantes, certo? Retiro o ajustar automaticamente para o horário de verão ou deixo, dependendo da sua região. No caso, como aqui a gente fala do Nordeste, a gente não tem. Seleciono o local atual do computador, tá? Eu posso colocar rede pública, é a mais fácil de ser configurada, aliás, não precisa de nenhuma configuração, certo? No caso de rede doméstica, eu ia ter que criar um grupo, ok? Mas aqui eu finalizo, pessoal. A minha máquina já vai estar acessível, né? E eu posso começar a trabalhar nela. Tudo que eu fizer na minha máquina virtual, né, não interfere na minha máquina real, certo? Então é uma boa prática para a gente começar a trabalhar as dinâmicas, certo? Realizar alguns testes, fazer alguns experimentos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, cliquem no gostei, deixe seu comentário, qualquer dúvida que tenha ficado. Grande abraço, guerreiros. Até mais.